Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando um pouquinho sobre o Reiki nos centros espíritas e nos terreiros, tentando elucidar alguns tópicos, falar um pouquinho sobre aspectos positivos e negativos dessa prática. Primeiro, precisamos entender que Reiki não é passe e não deve ser tratado como passe. Muitos tratam tudo de maneira genérica. Não é assim. A energia ela é totalmente diferente de um passe, seja pelo magnetismo, pela vibração, pela forma de ativação, pelo caminho da energia, etc. O princípio é muito parecido, a transmissão de energia entre corpos. Mas uma coisa é uma coisa, e outra coisa é uma coisa totalmente diferente. O Reiki, ele nunca vai substituir o passe, embora ele seja uma ferramenta maravilhosa em diversos níveis da vida de uma pessoa. O passe tem uma função diferente e fora o passe, o centro espírita ele tem toda uma estrutura para trabalhar a desobsessão e o enfrentamento de espíritos trevosos. O Reiki não serve especificamente para isso. Embora ele possa auxiliar de modo indireto, ele não serve especificamente para o tratamento de obsessão, encaminhamento e etc. Nada vai substituir o passe do preto velho, juntamente com a boa conversa do espírito. Eu vi comentários de pessoas famosas que eu considero muito, mas que não entendem nada de Reiki, falando sobre. Se não entende, vai procurar entender antes de falar, mas não, tem que dar opinião. A energia Reiki, inclusive, pode auxiliar as entidades espirituais, os guias. Mas ninguém fala isso. É mais fácil eliminar essa ferramenta, porque ela pode corromper o sistema que existe hoje. A gente tem tanta coisa mais preocupante, tem tanta coisa mais aviltante às religiões. Não é inserindo uma ferramenta de auxílio às pessoas e aos guias que vai deturpar. Tem gente fazendo todo tipo de oferenda, tem gente fazendo todo tipo, escrevendo todo tipo de tolice, de bobagem em livros, sem nenhum tipo de mediunidade, sem serem escritos verdadeiramente por espíritos. Mas isso vende, isso é atrativo. As religiões estão sendo negociadas a preço de banana. E ninguém vê isso. Mas o Reiki, bom, vamos falar do Reiki aí, porque senão é mais uma coisa que pode se perder, que é o passe. Sabe, tem uma disputa de egos, de coisas que não cabe à espiritualidade. Então, fiquem tranquilos. Preto Velho sempre será maravilhoso, a consulta, os estalos dimensionais do Preto Velho são maravilhosos, totalmente diferente de uma energia Reiki. Existe o medo também dos próprios passistas de perderem o seu valor. Ora, se eu dou passe e aí chega uma pessoa que é reikiana e começa a aplicar o Reiki, e as pessoas gostam muito mais do Reiki do que do passe, então alguma coisa tá errada aí. Mas não, gente, todo mundo pode trabalhar junto, tem o seu espaço, uma coisa não anula a outra. Uma coisa pode ser complementar à outra.
E pela minha experiência, pelo que eu vejo nos centros que utilizam da maneira adequada o Reiki, as pessoas recebem o passe, recebem o Reiki e saem muito melhores, muito mais felizes. Uma análise racional, lógica, empírica, sem fanatismo, vai comprovar isso. O passe, ele tem uma intenção. A intenção de transferir a energia de Deus pura àquela pessoa, transmitir energias positivas. O Reiki já não pode ter uma intenção. A pessoa deve ser um canal dessa energia, dessa vibração. O Reiki não é energia inteligente, como muitos dizem. Se fosse, iniciaria pessoas automaticamente. Se fosse, trataria todas as pessoas por onde passasse automaticamente. É necessário um canal. Aliás, é engano e outro mito terrível de que a pessoa pode manipular a energia do Reiki. Ninguém manipula essa energia. O Reiki não é milagre, ele é só mais uma ferramenta. Ele não trata obsessão, não encaminha espíritos obsessores. Ele trata energeticamente os nossos corpos. Ele equilibra os nossos chakras, faz coisas maravilhosas, mas ele não serve para tudo. Existem pessoas querendo criar métodos novos a cada dia, mas são métodos criados puramente pelo ego dessas pessoas. A base e a origem do Reiki, aqueles Reikis mais tranquilos, mais fechadinhos, você vê que não tem tanto marketing em cima, é uma coisa muito mais do dia a dia, uma coisa mais natural. Então existem aqueles Reikis que são o core, o fundamento, o Sui, o tibetano. Existem outros muito bons, o qual eu posso falar aqui também. Mas existem alguns que eu ou não conheço ou acredito que não vale nem a pena conhecer. Então, o Reiki passa o fluido vital do reikiano para a pessoa tratada? 2 pontos. Não, a energia Reiki ela é transferida do eu superior da pessoa para o eu superior da outra pessoa, sem intermédio de corpos astrais, emocionais, ligados à energia Ki pessoal, que não é energia Reiki. Basta estudar, basta entender. O Ki pessoal, cheio de vícios, emoções, ego, não é o Ki do universo. O Ki do universo é uma substância pura. Para o Reiki funcionar e fluir de maneira adequada para a pessoa entre os eus superiores, nós devemos ser apenas um canal e somente um canal. Devemos limpar a nossa concepção de curador, de que somos capazes de tudo, e deixar que essa energia se manifeste. Cabe à pessoa apenas sentir o fluir da energia. Muitas vezes ela terá uma intuição de que deve colocar a mão em determinado local, mas a intuição é diferente do eu vou colocar ali, porque ali eu tratarei a pessoa. Você deve se conectar ao fluxo de energia. E isso será benéfico tanto para quem está passando Reiki quanto para quem está recebendo. Uma observação muito importante é que o Reiki não pode fazer o mal, porque a vibração dele é incompatível com a negatividade. É como querer sujar uma pessoa
jogando água nela. Você joga água, uma água limpa. Você vai jogando, ela vai ficar molhada, mas não suja. E outro posicionamento que sim, você passa o fluido vital. E aí vem algumas perguntas. Será que sabemos mesmo aquilo que a pessoa precisa? Sabemos aquilo que é melhor para determinada pessoa, que muitas vezes a gente nem viu, não conhece profundamente. É uma pessoa que simplesmente pediu ajuda. Você conhece ela? Não. Você não sabe muitas vezes o que você precisa para você. Como você vai julgar que sabe para alguma outra pessoa? E quando nós julgamos, nós passamos ao papel de poderosos, curadores, e isso não coaduna com a energia do Reiki. Quando nós colocamos a nossa intenção e o nosso ego naquela canalização, nós passamos a transmitir um pouco da nossa energia vital. E em muitos casos bloqueamos o canal da energia do Reiki, como se fosse uma efetiva barreira. E ela deixa de fluir, fluindo apenas a energia vital da pessoa, cheia de emoções, vícios, todo tipo de coisa, inclusive coisas até positivas da pessoa. Até mais coisas positivas. Se a pessoa estiver em harmonia com ela pode transmitir algo bom também. Desculpem, mas o Reiki ele acaba não chegando à pessoa. O ego e a qualidade do médium podem atrapalhar tanto o passe quanto o envio de Reiki. As pessoas falam mal do Reiki, mas e o passe? Quantas vezes uma pessoa já foi a um centro espírita e saiu pior do que entrou? O centro espírita pode ser maravilhoso, mas a pessoa que está dando um passe pode estar tão carregada, tão energeticamente mal, ela não assume aquilo, mas ela vai dar o passe dela. Enquanto ela está dando o passe, só passando a mão, ela não pensa em nada positivo, ela não consegue se desconectar de algo ruim que aconteceu com ela. E nesse momento ela também passa energia negativa para as pessoas. Aqueles que têm uma sensibilidade maior vão sentir. Vão sentir que aquele passe não tem ao mesmo tempo uma energia positiva, mas tem uma energia muito pesada. E você está passando isso para outras pessoas, sem perceber. Então tomem cuidado, não é só o Reiki, é qualquer transmissão de energia. Se você não estiver purificado, se você se julgar o poderoso, se você começar a colocar suas intenções, os seus pensamentos, se vincular emocionalmente, astralmente, você terá problemas e vai transferir esses problemas para outras pessoas. Porque o Reiki ele não trabalha nos corpos primários mais densos, ele trabalha em esferas mais evoluídas, menos densas, com uma vibração muito maior. Então é como se batesse no coronário, isso é um exemplo, tá? É um exemplo para mim didático, mas como se batesse no coronário e fosse para o outro, para as antenas. Essa energia não passa por a gente. Mas esse canal do coronário pode se fechar e aí a gente começa a transferir a energia dos nossos pontos vitais. E é isso. É bem básico, mas é essa a teoria. As pessoas estão inventando. Cuidado, gente. Existem pessoas boas no mundo, existem pessoas ruins, existem pessoas ignorantes e existem pessoas fanáticas.
é totalmente descabida a opinião de um certo autor sobre o tema, o qual nitidamente não conhece nada do que está sendo falado ali. É um ator muito famoso que fala sobre tudo. Tem os espíritos mais poderosos ao lado dele. Só que é uma pessoa que é conhecida por plagiar obras. Lógico que eu não estou aqui para expor ninguém. E eu nunca vou expor ninguém. Mas isso mostra que as pessoas começam a tomar esses autores como seres divinos, como seres que estão aí para trabalhar com espiritualidade. Mas, na verdade, muitos estão aí para fazer o seguinte: esta obra é ditada por tal espírito. Na realidade não tinha espírito nenhum ali. Aquilo lá só faz vender mais. E a pessoa é muito criativa, a pessoa é um gênio na hora de escrever. Tem uma imaginação muito boa, consegue pegar pedaços de livros aleatórios, trocar palavras. Existem muitos livros plagiados, mexidos de uma maneira, mexidos de outra, sempre ditados por espíritos famosos que chamam a atenção. Eu nunca vou expor ninguém. Quando eu falo de alguém aqui, é alguém que eu gosto. Quem eu não gosto, eu não falo. Eu não preciso falar. Eu não quero essa energia negativa para mim. Mas prestem atenção. Leiam as coisas com filtro. Busquem, pesquisem, reflitam. E adotem aquilo que vocês entenderem melhor. Mas não sejam cegos. Deixem de fanatismo. Deixem de verdades absolutas. O cara é médium. Ele escreveu. Será que ele escreveu mesmo? Veja como a pessoa age, a vaidade da pessoa. O que ele faz com aqueles recursos que estão indo para os livros? Ele tem um trabalho? Ele só vive de escrever livro? Porque aí ele tem que ter uma produção. Se ele transfere aquele conhecimento e aqueles livros para a caridade, 100%. O cara não tem nem o que falar. Mas tomem cuidado, reflitam. Pensem. Existe um mundo de negócios por trás das religiões. Nós estamos vivendo a época dos falsos profetas. É agora, é a época da informação boa e ruim. Cuidado. Cuidado. O mundo está doente. E muitos aproveitam disso para ganhar dinheiro. Infelizmente, eu só posso falar por aqueles que eu tenho certeza. Assim, eu não conheço nenhum autor de livro, então eu não posso dizer que ele é corrupto, que ele é... Existem aqueles que têm indícios virtuosos de que são copiadores de livro, ou seja, a obra inteira deles pode ser desconsiderada, porque se ele diz que foi editado, depois a gente descobre o plágio, a gente descobriu que efetivamente não existiu mediunidade ali, apenas uma vantagem. Eu vou colocar minha mão no fogo pelo Chico Xavier, que doava tudo para a caridade. Eu vi a casa dele, eu conhecia a casa dele. Era uma pessoa simples. E uma pessoa que era um exemplo e que tinha valores que seguiram pela vida dele. Então, quando a pessoa tem uma linearidade de pensamento, essa pessoa passa a ser mais respeitável. Então, eu também dou muito valor para pessoas que colocam obras gratuitas na internet ou direcionam a renda para a caridade. Isso falando do espiritismo e da Umbanda, tá? Que tem esse norte da caridade. As outras vertentes, a pessoa realmente não tem obrigação nenhuma, então ela faz aquilo que a consciência dela deixar. Então a pessoa escreve um livro sobre tarô, a
pessoa escreve um livro sobre Reiki, se ela quiser doar, ela doa, mas a egrégora dela permite isso. Os outros autores eu não posso falar, então eu só posso dar essa nota de reflexão. Gente, pensem, muita gente está sendo enganada, muita gente não consegue raciocinar, tem preguiça, sabe? E aí você fala alguma coisa, por isso que eu nunca vou falar o nome dos autores, nunca, por questões éticas, por questões morais, por respeito às pessoas que o seguem. Mas se essas pessoas fizerem a leitura de 50, 100 livros, vão começar a perceber que aquilo que está sendo falado ali está errado. Ou aquilo foi visto em outro livro. E aí você começa a juntar as peças. Você começa a discernir o que é fantasia e realidade. Tem muita fantasia. Cuidado. Se tiver então um espírito famoso, mais cuidado ainda. A religião, ela deixa as pessoas sensíveis e receptivas. E aí as pessoas param de ser racionais, elas se entregam. Mas muitas vezes, por isso elas caem nas trevas, que estão ali disfarçadas, na ação desses falsos profetas, desses magos negros. Como a pessoa pode querer entender Umbanda sem nunca nem ter ido a um terreiro? Mas eu vou escrever sobre Umbanda, uai. A pessoa quer entender realmente como funciona o centro espírita, mas ela nem passou perto de um centro espírita. Aí a pessoa nunca frequentou nada disso, ela fala que ela é espiritualista. E aí ela começa a criar um monte de conceitos que não saíram de lugar nenhum. Então, tomem cuidado. Nunca citarei ninguém, por um respeito àqueles que seguem. Quando eu cito aqui é porque eu tenho admiração. Eu posso discordar de tudo, mas eu tenho uma admiração, eu tenho um respeito. Então, o Reiki não é passe. Existem dirigentes, e a gente tem visto muito isso, que supostamente orientados pelas entidades, que não são entidades porcaria nenhuma, são manifestações egóicas, pedem para aqueles que são reikianos aplicar o reiki como se fosse um passe. Só que reiki não é passe. E aí você não consegue fazer nem o passe, sai um passe porco, e um reiki inefetivo, que não funciona em nada. Melhor ficar ali parado. São pessoas que muitas vezes nem são reikianas, esses dirigentes, mas querem. Então seria melhor que não colocasse na doutrina, não agregasse essa ferramenta àquele centro. Se a pessoa quer que continue sendo feito só o passe, faça o passe, mas não queira misturar os dois. Nada vai substituir a orientação espiritual das entidades. O Reiki não vai explicar o espiritismo, mas o espiritismo, em muitos lugares, quer explicar tudo com base no achismo, ou analogia do que um espírito falou, ou nem são espíritos, são pessoas, como eu já disse, foi importante falar naquele slide, existem pessoas escrevendo abobrinhas. Porque vem de escrever abobrinha, vem de atacar o outro, vende o maniqueísmo, sempre vai vender. A ideia do bem e do mal vende. Existe um livro de um determinado autor que ataca religiões afro-brasileiras. Esse livro já foi proibida a circulação. Mas, se entrar no mercado de novo, vai vender igual água.
Porque existe o ódio, existe o bem e o mal. Então, gente, cuidado, cuidado. Existem falsos profetas. Existem pessoas que querem manipular outras. Deus é amor. Nada vai substituir a orientação espiritual. Fiquem tranquilos. Voltemos às bases de Kardec. Pesquisar todos os atos espirituais, as manifestações do espírito. Naquela época, Kardec não falava de reiki. Kardec não tinha conhecimento da Umbanda. Analisem, façam escolas, entendam. Os espíritas podem aprender com Umbanda, a Umbanda pode aprender com os espíritas e os umbandistas podem aprender com os reikianos. Todos podem aprender com outras religiões. Todos podem aprender outras ferramentas de melhoria da qualidade de vida. O meu conselho é: faça o passe e depois do passe, faça o reiki. Eu gosto muito do estilo do reiki Shambhala, porque ele é mais flexível. As entidades ligadas a Shambhala, as fraternidades brancas, elas estão presentes nos centros espíritas, estão presentes na Umbanda, estão presentes em diversos lugares, porque são egrégoras heterogêneas, são formadas por muitos grupos. E além disso, um tratamento de Reiki Shambhala dura 10 minutos, o de Reiki Usui dura 1 hora. Aqui novamente, o Reiki ele não vai substituir o passe. Ele vai atuar como um complemento do trabalho. Mas eu vou fazer teste em outros sistemas para verificar a eficiência deles. Eu gosto muito do Amadeus. Eu gosto muito dos métodos xamânicos. Mas eu preciso pesquisar ainda para conseguir falar para vocês com certeza o que nós podemos retirar desses métodos dentro do centro espírita. Porque a diferença é que eu já dei passe em centro espírita. Conheço a doutrina inteira de Kardec. Frequento centros espíritas kardecista. Só que eu também, ao mesmo tempo, consigo frequentar a Umbanda. E por muitos anos, até o fechamento do terreiro, eu dava passe incorporado com as entidades que me auxiliam. Ou melhor, eu que auxilio elas. Então eu tenho a vivência para poder falar. Eu sou reikiano, mestre de reiki em vários níveis. Então eu consigo entender a natureza da energia e as diferenças de diferentes vibrações. Porque para cada tipo de reiki é uma energia diferente. E só uma pessoa que treina consegue discernir a diferença. Existe treino, 10 anos, 15 anos. Não é, fiz um cursinho em 3 meses, virei mestre de reiki e já vou entender essa energia. Sim, eu tive minhas fases. Eu entrei, teve uma época que eu parei de praticar um pouco reiki, depois voltei. E hoje eu consigo trabalhar com diversas linhas de reiki, nunca cobrando, sempre gratuito. Sempre, todas. Tudo que eu faço é gratuito. E graças a Deus é por isso que eu consigo ter acesso a esses canais, esses espíritos bons. Então eu defendo a gratuidade absoluta. Embora o reiki seja uma egrégora que possibilite a cobrança desde as iniciações, porque eu paguei para ser iniciado, até as sessões efetivamente como terapeuta holístico de reiki.
você pode cobrar. Você está ali, está dispondo do seu tempo, faz parte. Mas na minha concepção, quando eu ajudo outras pessoas, eu melhoro o mundo. Quando eu dou um passe, quando eu dou um reiki, quando tudo que eu faço gratuitamente, eu curo um pouquinho de mim. Mas vamos lá. Os benefícios do reiki para o médium. Primeiro, reiki também não desenvolve mediunidade. Fiquem tranquilos, os vendedores de cursinhos, vendedores de todo tipo de coisa. O reiki não trabalha no desenvolvimento de habilidades mediúnicas. Só que o reiki tem uma série de vantagens. O reiki vai ajudar na limpeza dos canais energéticos, na cura dos chakras, os quais indiretamente vão beneficiar a incorporação e melhorar a sensibilidade das pessoas aos espíritos. É uma ajuda indireta. Então, quando você chega antes da sessão, você pode sentar no seu lugarzinho, fazer uma meditação, limpar e harmonizar todos os seus chakras. E ali, aquilo vai facilitar uma incorporação de uma entidade de luz. Porque se o seu corpo está limpo, ela entra em contato com os chakras, faz as conexões todas de maneira mais limpa e rápida. Ela não tem que vencer bloqueios energéticos, se desgastar ali. E, além disso, o corpo vai estar totalmente energizado. E um outro aspecto que é sociológico, a pessoa que tem que ficar ali meditando, fazendo a energização, o reiki, ela não vai ficar de conversinha, muitas vezes pode cair na tentação de falar alguma coisa ruim, maledicente sobre outra pessoa. Por sua vez, depois das sessões, existe um reequilíbrio e energização do médium. Se você praticar o reiki, você consegue reenergizar aquele médium. As pessoas querem jogar todo o peso em cima das entidades, como se as entidades elas fossem seres absolutos, divinos, deuses. Muitas vezes não é assim. As entidades são seres como nós, mais evoluídos, mas ainda não são deuses. Elas precisam de um pouquinho de ajuda. Será que não é um pouco de egoísmo e um pouco de despreparo achar que elas vão fazer tudo e você não precisa fazer nada? E até uma certa folga. No que você puder ajudá-las, ajude. Tomar um banho antes do trabalho, para limpeza e harmonização também. Fazer uma prece antes dos trabalhos, se concentrar antes dos trabalhos. Não, tudo pode deixar que o astral superior vai fazer. Não é assim, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem preguiça. E aí outra coisa. O reiki, aplicado pelo mestre de reiki, ele vai atuar tanto no corpo físico, tanto no corpo emocional, quanto no corpo espiritual. No nível 1, a energia é muito mais uma energia física, de vitalidade. No 2, a energia vai ser muito mais de atuação no campo das emoções. Ah, mas ele vai manifestar ali, está ligado à emoção, está ligado a questões dos campos astrais. Não. Você utiliza um símbolo e o símbolo vai atuar e direcionar energias. O símbolo diz que seja curado aquilo que for possível no campo físico, no campo emocional. Então não é você que seja curado aquilo que for possível, mas quem vai determinar é o eu superior de cada pessoa. O mesmo serve ao campo espiritual. O símbolo vai trazer uma energia de espiritualidade.
um direcionamento. Então, eu superior do reikiano transfere para eu superior do paciente, entre aspas, né? E esse eu superior recebe essa energia e distribui pelos corpos que irão sintetizar aquilo, especialmente os chakras. Vamos dizer que seja uma gasolina aditivada que entra ali e vai limpando as peças, trazendo uma octanagem maior, trazendo uma potência maior. E agora vamos falar um pouquinho sobre a obsessão e a desobsessão, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Então, como eu disse, o Reiki ele não trabalha diretamente com a desobsessão. Ele não vai tirar trabalho de espírito nenhum. Ele não vai tirar a função do preto velho, do caboclo ou dos espíritos de luz de um centro espírita. Ele não vai fazer psicografias de cartas de parentes mortos. Não cabe ao Reiki isso. Mas sim, o Reiki ele vai limpar os chakras, trabalhar os padrões negativos das pessoas, para que ciclos sejam rompidos. Fato que indiretamente vai atrapalhar a ação dos espíritos obsessores, a conexão de espíritos obsessores. Muitas vezes vai conseguir limpar o campo astral da pessoa, retirando larvas astrais, miasmas, formas, pensamentos. Isso sim, isso ele consegue fazer. É como se fosse uma troca de sangue, uma hemodiálise energética. Isso ele faz muito bem. Isso o Reiki serve. Mas o Reiki não faz encaminhamento de espírito para a luz. Não é a função. Pode fazer? Até pode. Existem umas teorias de que possa, através de portal, Ron Hazeshonen, através de uma série de coisas. Mas não é essa a função em si. O Reiki nunca vai tirar o espaço dos espíritas. O Reiki vai melhorar também a vibração do ambiente como um todo. E aí vai tornar o local menos suscetível à entrada dos espíritos negativos. Os espíritos negativos gostam de ambientes harmônicos, ambientes em que existe o evangelho no lar, ambientes muito limpos, salubres. Então o Reiki associado ao evangelho no lar é excelente. O espiritismo, ele sempre quis ter o patamar de ciência dos espíritos. E Kardec sempre demonstrava o interesse em qualquer tipo de manifestação espiritual. Todavia, vejo que hoje a doutrina se fechou de tal forma que esqueceu essa visão de que a ciência evolui. Vamos pesquisar, vamos entender, vamos analisar, colocar dados se for possível. Mas não julgar como está sendo julgado, ou o espírito tal no livro tal, pelo médium tal, disse, e você toma aquilo como uma verdade absoluta. Porque na prática, na análise racional empírica, basta você, como aplicador de Reiki, verificar em cada 50 pessoas que saem do centro com Reiki e passe, se elas não estão se sentindo melhor do que só o passe. Faça uma análise. Então, se você é o reikiano que é responsável por fazer o Reiki nas pessoas, a cada 100 pessoas, a cada 10 sessões, repare em cada pessoa como ela chegou, como ela está saindo, a energia. Se você é vidente. Mas até mesmo os videntes devem tomar cuidado com o ego.
o passe com reiki é maravilhoso. Eu garanto que todo mundo que fizer com o devido respeito, utilizar a ferramenta adequadamente, como deve ser utilizada, vai ter o benefício. Vai mudar o ambiente. É uma garantia que eu estou dando. E eu não ganho nada com isso. Eu não estou te vendendo curso de reiki. Não estou te vendendo livro. Eu estou com compromisso com a verdade, com a caridade aqui. Mas também tem um medo, né? O reiki ele pode ser praticado por qualquer pessoa, independente de mediunidade, de religiosidade. Isso assusta. As pessoas têm medo de que as pessoas da assistência comecem a abandonar as escolas de mediunidade, comecem a abandonar os cursinhos de desenvolvimento. Existe um medo aí. E, como nós já vimos, não tem nada a ver. Então, pesquisem, estudem, reflitam e não sejam zumbis. Tá? Muitos livros que estão no mercado hoje, livros best-sellers, eu garanto para vocês, não valem nem um centavo como doutrina. Como entretenimento, sempre. Como entretenimento, pode ser uma obra maravilhosa que te faça ter um tempo que te conecte com coisas espirituais, com cavaleiros místicos, magos, etc. Com o tempo, tudo que você faz, toda leitura pode ser edificante. Né? Mas, tome cuidado. Eu não estou dizendo aqui para você, olha, não leia tal livro. Leia todos. Mas reflita. Não assuma que aquilo tudo, aquela fantasia toda ali montada, é real. É difícil, né? Porque a gente vai na religião é tudo meio que abstrato. Mas cuidado. Principalmente com aqueles que são famosos. Só que os famosos eles têm uma coisa. Muitas vezes eles deixam a vaidade escapar. E aí você vai descobrir quem eles são. É aí que está a grande sacada. Olha ali, mas você vai julgar a vaidade das pessoas? Não, é muito aparente. São pessoas que às vezes você vai pedir um autógrafo e a pessoa vira a cara. Nunca aconteceu comigo, mas eu sei de relatos de pessoas famosas. Eu sempre tomo o Chico Xavier como exemplo, porque todos que chegavam até ele tinham um atendimento, até que indireto, porque a vibração dele era tão maravilhosa que ali as pessoas já se sentiam mais calmas. Muitas vezes o simples e mais acessível é melhor. É o centro espírita do lado da sua casinha, com gente simples fazendo um trabalho de caridade. Pode ajudar você muito mais do que grandes e imponentes palestrantes. Não estou dizendo que palestrante não vai ser bom. Tem maravilhosos aí. Palestrante, tem pessoas escrevendo livros que são pessoas maravilhosas. Tem gente, como eu disse, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente fanática, que não deixa os espíritos se comunicarem. Só vive aquela doutrina e não pode sair 1 centímetro dali. E ela passa isso para o seu trabalho. Isso corrompe a obra dos espíritos. Então, gente, só para finalizar, aspectos negativos do reiki nos locais. Basicamente, não existem quanto à energia em si, porque ela é só benéfica.
mas podem existir quanto às pessoas. Existe algum tipo de diferenciação entre aquele que faz o reiki? Tá, a pessoa ela não é... Ela é o passe. Tem o cara que faz o passe, tem o cara que faz o reiki, e tem o cara que faz o reiki e o passe. Esse que faz o reiki e o passe é mais poderoso? Não deve existir essa diferença. Cada um tem uma função. E somente isso. Ninguém é mais poderoso que ninguém. Porque as energias não provêm da pessoa, e sim do cosmos, de Deus. O uso do reiki também não pode gerar atritinho entre as pessoas. O ego. É o caso do dirigente que manda as pessoas aplicarem reiki igual passe. Não vai funcionar. O que você está falando? É melhor não colocar essa ferramenta no centro do que gerar toda uma instabilidade entre as pessoas que ali estão. Não vamos diferenciar o passista do reikiano. Embora o passista possa ser reikiano e usar essa técnica, quando ele perceber que é necessário. Por fim, não se enganem, a energia vital pode ser transferida pelo passe ou pelo reiki. Então, cuidado. Nas suas intenções ali, podem ser transmitidas todo tipo de coisa também, boa ou ruim. Cuidado. O passe é muito mais trabalhoso que o reiki, de um ponto de vista. Que a pessoa tem que estar muito purificada. A pessoa ela tem que ter um foco mental muito grande. Não é simplesmente passar as mãos em posição de mãos. O passe exige uma disciplina absurda. E muitas vezes as pessoas não têm. O reiki ele é muito mais simples. Mas ao mesmo tempo ele tem a sua dificuldade, que é não deixar que o seu ego flua e atrapalhe a energia. E isso é muito difícil a princípio, principalmente quando você acha que você tem uma capacidade de cura multidimensional, como é vendida cura quântica. Você tem uma capacidade de auxílio, tanto no reiki quanto no passe. A diferença, você vai usar a intenção no passe, que deve ser a mais pura possível. E no reiki você vai utilizar outra frequência energética. E você somente deverá ser um canal para o fluxo de energia. Então é isso, gente. Esse é o meu ponto de vista. Eu respeito pontos diversos. O meu único pedido, sempre, reflitam. Se vocês acham que eu estou falando um monte de porcaria aqui, tudo bem. Mas raciocinem. Achem que o meu trabalho é uma porcaria. Achem que eu não falo nada com lógica. Eu estou pedindo para vocês julgarem o meu trabalho, como bom, como ruim. Mas não deixem os seus pensamentos serem escravos de outras pessoas, imaginando que eles estão hierarquicamente acima de vocês, por serem poderosos, por serem famosos. Muitas vezes você, na sua infinita humildade, na sua infinita falta de conhecimento, é muito mais evoluído do que um grande autor, do que um grande conhecedor de palavras bonitas. Lembremos do exemplo da Umbanda. Existem pretos velhos e caboclos, uma evolução infinitamente maior do que médicos espirituais do kardecismo. No kardecismo também existem seres de uma evolução infinita. Mas não são todos, como a grande maioria gosta de preservar, de cultuar. Estão se cultuando seres espirituais como deuses.
e não como seres espirituais. A divinização é perigosa. Estão divinizando Allan Kardec, estão divinizando Exus. Todos são maravilhosos, todos são seres que mudam a vida das pessoas. Mas não são deuses. Aí existem pessoas que querem colocar Allan Kardec como Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, me desculpa. Embora um ser de muita luz, discernimento, um exemplo, como Chico Xavier também, um exemplo. Então é isso, gente. Reflitam sempre. Na dúvida, reflitam mais. Não importa quem fale. Respeitem tudo aquilo que vocês veem, as regras do lugar que você atua, mas pensem, raciocinem. Se tiver dúvida, pesquisem. É pesquisando, é entendendo. Faça um curso de Reiki, vire mestre de Reiki, teste o Reiki. Aí você vai poder falar para mim, olha, realmente isso aqui é tudo uma bosta, você não, desculpem o termo, não serve para nada. Todo o seu trabalho é um lixo. Mas você dizer o que é o Reiki sem nunca ter aplicado o Reiki, nem nível 1, é difícil. É triste. É como se transformar em um grande entendedor de vinhos sem nunca nem ter bebido um gole de vinho. Você vai saber muito na teoria, mas na prática você não... Falta a essência daquela energia dentro de você. É isso, gente. Novamente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Assistam os nossos cursos gratuitos. Os cursos a gente coloca pesquisa. Aqui é um pouquinho mais de opinião, um pouquinho mais de coisas que a gente pode pontuar e falar logicamente. Algumas opiniões mesmo. Mas é isso. Fiquem com Deus. Acho que não tem mais nada para falar.